Bom, como o Mauro colocou, não é hoje assim, até mais a internet do que o próprio computador tem se colocado na mídia como uma moda. Tem até uma história de um jornalista do Jornal do Brasil que estava numa fila de cinema e daí via dois jovens, ficou ouvindo dois jovens conversando e eles estavam falando que tipo de computador ia comprar, se ia comprar um PC ou ia comprar um Mac. Daí um deles disse assim, mas por que tu não compra um computador da marca internet? E aquilo ficou marcado para ele que computador é internet. Nos últimos 2 anos tem se aumentado bastante o número de usuários da rede. O percentual é em volta de 300%. Existem números diferenciados, se fala em 20 milhões de usuários e 40 milhões. A maior parte das informações é que tenha 40 milhões de usuários no mundo. Mas, para a gente entender as possibilidades que estão colocadas com a internet hoje, que todo mundo fala que são milhares, como o Mauro falou, no campo da política, da democracia direta, da tecnodemocracia, no campo da cognição. A internet, ela começou na década de 60. Então tinha uma instituição nos Estados Unidos que desenvolvia projetos em relação à Guerra Fria. Então eram preocupações que muitos consideravam como paranoia dos americanos, e a mídia trabalhava com isso, da preocupação do enfrentamento com o comunismo, com a Rússia, com o Pacto de Varsóvia. Então, esse grupo que chama-se RAND, tá? Ele só pesquisava projetos antissoviéticos. Então, em 64, eles formularam essa ideia de constituir uma rede que não fosse vulnerável a bombardeios. Então, se estabeleceu que essa rede ela não teria um centro que fosse destruído e que acabasse com ela. Então, se deu um status para todos os pontos ou nós que estavam conectados a essa rede, eles teriam outras rotas intercambiáveis. Todos teriam o mesmo poder dentro da rede. Então essa é a base que hoje permite com que a internet tenha esse desenvolvimento, que chama caótico ou anárquico. É que na origem dela, ela já foi dado para os nós que se conectavam um status, tá? Um poder para cada um deles. Não existe um centro que controla. Então, ela nasceu em 69, porque não se acreditou, passou uns 5 anos, foi desenvolvida em 64, daí passaram 5 anos e a agência de pesquisa em projetos avançados resolveu financiar e construir essa rede. Então ela pegou os centros que desenvolviam tecnologia nos Estados Unidos e os centros militares e conectou todos. E formou uma rede que chamava-se ARPANET, que é Agência de Pesquisa em Projetos Avançados, NET, que é rede em inglês. E essa rede, ela tinha só esses nós e se limitava aos Estados Unidos, e até porque ela se constituiu como uma estratégia de defesa militar. É assim que a rede começou. Em 72, ela tinha uns 37 nós conectados, são estações. E daí em 81 ela teve uma mudança que não foi só no nome, ela passou a chamar internet, né? Rede internacional. Então ela começou a ser conectada com outros centros do estrangeiro. Mas tem um fato interessante, tem um momento histórico no planeta, que é o processo da Revolução Política na Europa do Leste. Em 1981, é justamente nesse mesmo ano, onde a ARPANET passa a ser internet e passa a ter acesso internacional, tá? É possibilitado o acesso internacional. É o mesmo momento que começa as greves na Polônia, a Constituição de Solidariedade, até o processo que vocês conhecem, que nós chegamos hoje, que é a total transformação da Europa do Leste, o fim do Comecon, do Pacto de Varsóvia. E aquele fantasma da Guerra Fria dentro dos Estados Unidos hoje nem é mais matéria de jornal.
Então, com essa abertura, com essa ligação que a rede começou a ter com outros centros de pesquisa no mundo, em 92 ela já tinha 10 milhões de usuários. E depois, em 93, 32 milhões de usuários. E daqueles 32 nós que tinha em 1972, 37 nós, ela passa a ter em 92 3 milhões de nós. E hoje se fala que ela tem 5 milhões de estações que estão ligadas. Tem 2.000 bibliotecas que estão conectadas na internet. Então é um outro tipo de... Muda completamente hoje no mundo a maneira que se pode acessar a informação, que se pode pesquisar e trocar. Mas é em 93 que acontece, teve essa mudança em 81, que foi muito importante, que a rede começou a funcionar a nível global, planetário, e integrar os principais centros de pesquisa no mundo. Entre eles, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que é o CERN de Genebra. Lá os físicos, como estruturaram uma ferramenta de acesso à internet, e depois o Mauro vai falar melhor como é que ela funciona, que vocês já devem ter lido e ouvido na televisão, que chama-se www, que é a teia de acesso mundial. Então, eles desenvolveram o www para conectar os textos de pesquisa deles. E vários grupos de trabalho na Europa se conectaram. Então, tinham textos que estavam ligados a outros textos. Isso possibilitou uma troca e uma maneira de pesquisar mais dinâmica e mais interessante. Porque até então, a ferramenta mais dinâmica e mais utilizada pelos pesquisadores era o Gopher, que era uma lista hierárquica com classe e subclasse, que era mais ia acessando uma lista, ia para outras listas e indicando. E não, no www tu tem um texto e tu tem algumas referências que através do endereço tu pode conectar a outro lugar. Essa ideia é a ideia do hipertexto. É um texto que se liga a um outro texto. Ponto. Mas o que revolucionou mesmo o www foi que em Illinois, a partir dessa estrutura de www, lá no Centro Nacional de Supercomputação Avançada, eles desenvolveram um ambiente gráfico, que chama-se Mosaic, que é um navegador de www. Então, foi a primeira interface amigável para se trabalhar dentro da internet. É a mesma situação que aconteceu na computação pessoal com o Macintosh na década de 70 e depois com o Windows, principalmente com o Windows, que para alguns não é o sistema mais eficiente, mas é o mais popular no mundo e o que fez ter todo esse avanço da computação pessoal, além de máquinas mais poderosas e os preços terem baixado bastante. Então, através do Mosaic, aumentou bastante, mas existe ainda um percentual pequeno de pessoas que usam, depois o Mauro vai explicar por que isso, o www. Mas todo mundo que sabe o que é o www vê uma grande possibilidade dele poder usar, porque as pessoas achavam muito difícil decorar endereços e procurar servidores espalhados por universidades pelo planeta todo e acessar. E a tela também era uma tela de texto escura e tinha que se lembrar de uma série de coisas. E com www tu tem uma tela gráfica e tem uma série de funções que estão automatizadas e como é feito no Windows, tu clica um botão e tu vai acessando coisas. E as palavras também estão linkadas. Bom, se desenvolveu o www em 93, lá no CERN. E depois, no mesmo ano, em Illinois, eles fizeram a tela gráfica para navegar nesse software. Bom, nesse ponto aqui, eu queria fazer uma referência histórica, tá? A 1945. A gente tem o pessoal da psicologia e outras áreas já tem familiaridade com esse conceito de hipertexto. Mas poucas pessoas conhecem a origem dele.
Em 1945, quando o computador ocupava quase essa sala aqui, e era uma máquina separada, tinha uma máquina que entrava os dados e tinha uma máquina que saía os dados, fazia o input, o output, tinha os cartões perfurados e tinha uma máquina tipo de telex que fazia a entrada dos dados. Nessa época, o Werner Verbach, que é um físico e matemático americano, era um físico e matemático americano, ele escreveu um artigo em uma revista de pesquisa americana, um magazine, onde ele colocou, o título era Como Pensamos, e ele colocou que a mente humana não pensava da maneira como o computador, como se trabalhava com acesso, como armazenamento e recuperação de dados, como era nas bibliotecas, que é essa orientação, essa indexação e essas hierarquias, classe e subclasse, que a mente humana fazia associações. E uma questão remetia a outra, e não existia uma linearidade no pensamento humano. Então que se devia procurar uma outra forma de se aproximar o homem dessas técnicas. Então ele imaginou o Memex, que seria uma máquina desse tamanho, desse móvel aqui, que estaria nos escritórios, nas faculdades, e dentro desse Memex teria filmes, teria os discos de vinil, se usaria microfilme, que era algo que recém tinha sido descoberto, as fitas magnéticas, e se faria o acesso, teria um monitor, e teria microfone, e teria caixa de som. Isso em 1945. Então ele formulou essas ideias. Isso que essa ideia ele já tinha uma visão de miniaturização, porque era fantástico naquela época pensar num móvel desse tamanho, porque era uma sala quase desse tamanho para caber, onde usava computadores com válvulas e outras coisas. Era quilômetros e quilômetros de cabo nesses computadores. Então ele teve essa ideia do Memex e escreveu isso aí. Então ele disse que ao consultar o Memex se faria relações. Daí se faria uma consulta, daí viria um filme, uma música. Como é a multimídia hoje? Exatamente como é a multimídia hoje. Mas era muito difícil as pessoas naquela época entenderem isso. Em 1980, quando se colocava essa união de mídias, muitas pessoas achavam que, aliás, a maioria das pessoas achavam que era algo que não era bem assim, que era um exagero. Bom, então o Werner Verbach escreveu esse artigo, como devemos pensar ou como pensamos, alguma coisa assim, e formulou essas ideias. Daí o Douglas Engelbart, pesquisando em 59, tá, como o homem poderia se aproximar mais da máquina, ele leu esse artigo do Werner Verbach e se inspirou e escreveu alguns artigos interessantes sobre o tema, mas desenvolveu o mouse, que chamava-se apontador interativo. Isso na década de 60. E a história das múltiplas janelas se usa no Windows, né? São várias janelas abertas, com várias questões, que tu relaciona elas, pode colar uma ideia que está numa para passar para uma outra, que está trabalhando com um gráfico, que está trabalhando com um texto. Depois ele foi trabalhar num centro de pesquisa que o Xerox montou em Palo Alto, que chama-se PARC. Lá ele trabalhou junto com o Theodore Nelson, que é um desenvolvedor de um projeto chamado Xanadu, que era algo também baseado no Memex. O Ted Nelson teve um problema que queriam dar saída para os hipertextos, saída de impressa. E ele dizia que não, que o hipertexto ele só tinha uma realidade na tela, porque existia aquele fluxo numérico, onde texto, imagem, som, estava tudo reunido numa mesma unidade, que era o bit, e eles podiam se interrelacionar, e eles formavam um fluido que tu ia manipulando. E o texto era se remeter ao passado.
e era algo que a interatividade, que acabava com aquela interatividade e com aquela manipulação fina daquele meio que tinha várias mídias, várias formas de expressão. Bom, então hoje, no www, no Mosaic ou no Netscape e outros softwares, a gente tem a materialização desse sonho. A internet tem aumentado bastante o uso comercial dela. Um dos motivos é que o governo americano tinha um acordo com uma companhia que atendia as sub-regiões nos Estados Unidos, telecomunicações, e esse acordo vai acabar em outubro. Então as universidades nos Estados Unidos fornecem o serviço da internet e tem cobrado por isso. E algumas cobram dos alunos também. Antes isso era tudo subsidiado. Tem algumas que não cobram dos alunos e se valem do fornecimento de serviço comercial para subsidiar as pesquisas dos estudantes. Então, acho que vou ficar por aqui. Bom, então, vamos tentar entender